É isso aí, meus amados irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra aqui da Escola Bíblica Dominical. Eu estava aqui um tanto ocupado, mas estamos aqui para trazer essa palavra de bênção para você. E nós preparamos o texto aqui de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21, que diz o seguinte: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21. Vamos então estar fazendo algum comentário sobre estes dois versículos. E nós temos nesse texto bíblico uma orientação de que numa grande casa, é uma comparação que o apóstolo Paulo está fazendo com a vida cristã, como sendo uma grande casa onde há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. E nos vem aqui o entendimento de que a igreja é assim. Existem pessoas de todos os tipos, existem vasos de todos os tipos, existem obreiros de todos os tipos, existem pessoas que estão com vários interesses na igreja ou dentro de uma igreja. E a igreja é desse jeito. Existem pessoas que estão ali para o bem, para fazer o bem, com vontade de ser realmente leal a Cristo, dedicado ao Senhor, que os salvou, que os libertou, que os conduz para a glória, que os conduz, que mantém a sua vida intacta diante de Deus, que procuram desviar-se do mal, que procuram afastar-se das coisas deste mundo. E neste texto em especial, o apóstolo Paulo vem falando sobre, principalmente, sobre debates infrutuosos, sobre discussões que muitas vezes não chegam a lugar nenhum, mas apenas criam contendas, né? E ele está aqui falando também sobre iniquidade, sobre pecado, sobre o fato de as pessoas muitas vezes serem maliciosas, serem pessoas corrompidas, corromperem os bons costumes, corromperem as falas, corromperem e transformarem as falas boas em falas ruins. Sim, meus amados irmãos, muitas vezes falando mal de outras pessoas, porque onde há contenda, há falatórios, há coisas que muitas vezes não estão corretas, onde há contendas, um acusa o outro, todos muitas vezes se acusam mutuamente e ninguém sabe quem é o certo, quem é o errado. É difícil até de ser, digamos assim, justo em diversas questões quando há contenda entre irmãos, entre pessoas dentro da igreja. E naquele tempo já havia isso, naquele tempo dos primórdios da igreja, nos princípios da igreja, já havia muita contenda, muitos irmãos que entravam para o meio dos santos, para o meio dos irmãos e irmãs, que queriam levar a sério a vida cristã, a vida com Cristo. Já era difícil por causa da perseguição, por causa do mau entendimento que as pessoas tinham sobre a igreja, sobre quem eram os cristãos, o que eles realmente queriam, o que eles pregavam. Eles não entendiam, os incrédulos não entendiam, os descrentes, os que não conheciam, não entendiam por desconhecimento, mas quando eles chegavam ao conhecimento, eles abraçavam a fé, porque sabiam que
Era nessa fé que estava a salvação para as suas vidas, a purificação para os seus pecados, para os seus erros e a transformação completa das suas vidas em pessoas úteis, em pessoas honrosas, em pessoas que procuram se purificar, como diz aqui esse texto, né? Procuram se purificar de toda a idolatria, de toda a maldade, de toda a discussão, de toda a contenda. Sim, meus amados irmãos, a igreja, ela precisa se orientar por essas situações que já ocorreram no passado para não cairmos nos mesmos erros dos crentes do passado. E essa comparação do apóstolo Paulo nos faz entender que existem pessoas de vários tipos na igreja. Pessoas para honra e pessoas para desonra. Pessoas que estão desonrando o nome de Jesus. Pessoas que estão desonrando o evangelho. Pessoas que estão trazendo problemas para o evangelho. Sim, existem muitos. Existem pessoas que estão trazendo, inclusive, como Jesus disse, né, os escândalos. São vasos para desonra, mas existem aqueles que estão se purificando. Existem aqueles que estão se santificando, que estão honrando ao Senhor. E aí nós precisamos de ter uma escolha daquilo que nós somos, quem nós somos. Nós devemos decidir, devemos aprimorar as nossas vidas e decidir para que lado nós estaremos indo. Estaremos indo do lado das pessoas que estão semeando a contenda, a maldade, a infelicidade das outras pessoas, a desarmonia entre os irmãos. Estaremos indo contra a igreja, no caso, mesmo dentro da igreja, muitas vezes as pessoas estão contra a própria igreja, porque se levantam contra os líderes, se levantam contra os servos fiéis, perseguem, inclusive, os seus conterrâneos, os seus irmãos em Cristo Jesus, e muitas vezes causam escândalos, contendas e praticam inúmeros erros, inúmeras faltas diante de Deus e acham que vão ficar por isso mesmo, ou que vai ficar por isso mesmo. Não. Deus, ele é justo. E, muito embora Jesus disse que nós estamos em um ambiente onde cresce o joio e o trigo juntos, mas cada um é diferente do outro, se diferencia do outro. Com o crescimento espiritual, cada um vai se diferenciando. E aqueles que são para a honra, para a santificação, para a utilidade, para Deus usar. E, como diz aqui, o Senhor pode usar como utilidade, como vaso útil, como um ser humano que realmente foi modificado e agora está trabalhando para Deus e para a sociedade. Está querendo mudar a sua vida sempre para melhor. E preparado para toda boa obra, ou seja, para fazer o bem, para fazer as coisas boas que Deus planejou para que nós fizéssemos, inclusive a obra de resgate de vidas, ou seja, de ir pregar o evangelho para que outras vidas sejam alcançadas por esse amor maravilhoso de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho. Então, meus amados irmãos, nós devemos hoje, agora, neste momento, escolher a quem nós estamos servindo, que tipo de homem, que tipo de mulher você é, que tipo de servo ou serva você é dentro da igreja de Deus, dentro da igreja de Cristo. Será que você está desonrando o nome de Jesus com as suas ações, com sua fala, com sua linguagem, com seu testemunho? Ou será que você está se purificando dessas coisas que estão praticamente em todos os lugares, em todas as igrejas existem problemas, em todas as igrejas existem aqueles que desonram o nome de Jesus. São desonestos, são pessoas que estão praticando a desonestidade socialmente, às vezes dentro do lar, né? E essas pessoas muitas vezes pensam que talvez por estarem na igreja estão livres, estão salvas, mas na verdade Deus conhece o coração de cada um.
Deus conhece você, Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu interior. E você então deve se decidir. Se você está ainda do lado daqueles que estão fazendo a maldade, fazendo arbitrariedades contra a Igreja de Cristo, saiba que você precisa mudar e precisa voltar-se para Deus, precisa se arrepender e precisa de ser e se tornar um vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Que Deus te abençoe nesta tarde, neste domingo, e que essa semana seja uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus.